Você está vendo essa imagem? Isso daqui é um eclipse solar, é uma imagem real. Você está preparado para o que vai acontecer no dia 8 de abril? Desde a antiguidade, existe aí um monte de ideias sobre o que realmente acontece nesse dia. É claro, né? Acontece em outros dias, não é somente no dia 8 de abril. E o fato interessante é o seguinte, que os gregos acreditavam que quando uma pessoa nascia no dia do eclipse solar, essa pessoa era amaldiçoada. Por exemplo, na China, a ideia é de que um dragão comeu parcialmente o sol, por isso que o sol fica escuro. Então, cada cultura tem a sua religião que tem uma ideia diferente sobre o eclipse solar. Eu não sei se você percebeu, mas muitas pessoas estão profetizando sobre o dia 8 de abril. E essas pessoas estão dizendo que o dia 8 de abril será o início da grande tribulação. E a minha pergunta é, você conhece a sua Bíblia? De Gênesis a Apocalipse? Se você estiver diante de uma autoridade, você vai conseguir dar razão à sua fé? Você será valente assim como os mártires eram? Ou seja, testemunharam da sua fé e não voltaram atrás? Será que você está preparado para passar por isso? E eu quero que você assista um vídeo do Daniel Mastral falando sobre o que vai acontecer realmente no dia 8 de abril. E posteriormente, as consequências do que aconteceu no dia 8 de abril. Então, eu quero que você preste atenção em tudo que ele vai falar. Depois, a gente vai comentar um pouco mais sobre esse assunto. Será que realmente as profecias que estão sendo divulgadas na internet vão acontecer no dia 8 de abril? Vamos assistir esse vídeo? Na verdade, a Bíblia é sim um manual para nós, um manual de sobrevivência até, e é proposital, nesse momento da história, que as pessoas não acreditem. Inclusive, já se fala em reescrever a Bíblia usando inteligência artificial. Tem versículos da Bíblia que já foram tirados da Bíblia, estão tirando sutilmente, eles estão tirando aos poucos, né? Tem muitos versículos que já foram retirados da palavra, né? Então, quanto mais você colocar esse engano ao povo, se afastar de Deus, se aproximar mais da matéria, do materialismo, te conectar à terra, você se distancia do céu e dos valores divinos. Isso é verdade, tá bom? Isso se chama ceticismo, é quando você não crê mais em nada. Então, você chega em um nível tão alto, tão elevado, do saber da ciência, da tecnologia, que você começa a dizer, não há Deus, não existe Deus. Então, realmente, algumas pessoas, elas escrevem sobre isso, elas lutam a favor disso, né? A ideia de ceticismo, de falar que não existe Deus. E, infelizmente, esse é o destino da sociedade. Uma sociedade que não vai crer em Deus. Uma sociedade sem temor a Deus, uma cultura totalmente imoral. Infelizmente, esse é o futuro do nosso mundo. Claro, você vai ficar aqui. Vai ficar aqui porque Deus tem um plano de redenção e muitos vão ficar para a grande tribulação. Mas a igreja vai passar pela tribulação, que provavelmente começará em abril desse ano 2024. Abril, então já praticamente um mês que vem. Praticamente um mês que vem. Vamos no finalzinho de fevereiro, né? Tem março, abril, vai ter um eclipse, primeiro eclipse do ano, dia 8 de abril. Após isso, para eles é um sinal astrológico importante, que vai startar algo, aí começa a acontecer uma série de eventos. E tudo isso previsto já nas escrituras. Profecias estão sendo cumpridas, né? Até as cartas de Albert Pike, escritas em 1871, falaram o que aconteceu hoje. Mas que iam ter 3 guerras mundiais. Ele acertou exatamente o motivo da guerra, o desdobramento da guerra, e a terceira guerra iria startar contra judeus e muçulmanos. É claro, não o muçulmano do bem, não contra aquele que segue ao Corão, mas os extremistas, tipo Hamas, Hezbollah e tudo mais. E é um número grande, né? Hoje tem a estatística, 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. Se considerar 20%, né? Tá, pera aí, deixa eu pausar. Ele citou um cara aí que eu conheço ele. Albert Pike, ele era um maçom. Tá? Então você dá crédito. A profecia de um maçom é complicado. Deixa eu dar um exemplo bem claro sobre o sensacionalismo do Daniel Mastral. Você pode reter o que é bom daquilo que ele fala, mas tome cuidado para você não ir além daquilo que está escrito na sua Bíblia. Tome cuidado. Albert Pike era um dos maiores maçons, tá? Não somente isso. Ele falou sobre os Illuminatis.
ele falou sobre essas guerras aí que aconteceram. Ele apenas escreveu uma carta falando sobre o que iria acontecer no futuro. Mas não quer dizer, por exemplo, que ele é um profeta de Deus e que devemos confiar nele. Tome cuidado, tá bom? Nem toda profecia que acontece aí no mundo realmente vem de Deus. Nem toda profecia vem de Deus. Tá? Então, o Daniel Mastral, ele está usando fontes seculares, fontes externas, para tentar argumentar o seu raciocínio sobre a grande tribulação que vai acontecer depois do dia 8 de abril, depois do eclipse solar. Tá? Mas vamos lá. Extremistas, são mais de 350 milhões de extremistas. Então, é muita gente maluca por aí. Estão perseguindo os judeus e eles também não gostam muito dos cristãos, não, né? Por causa da época das cruzadas. Então, vai ter perseguição contra cristãos também. E dentre outras coisas, né? Eles querem diminuir, né? Tem muita gente no mundo, né? Então, você vê uma série de coisas acontecendo aí. Por exemplo, teve a picada, né? Teve a primeira PAN, vai ter uma segunda onda, já estão falando da doença X, a OMS já fala sobre isso, e é um órgão oficial, então você olha para isso, você acaba, vê realmente o aquecimento global acontecendo, então isso valida e chancela, dá ainda mais força ao Fórum Econômico Mundial, liderado pelo Klaus, né? Realmente, ele tem razão em algumas partes, tá bom? A Bíblia fala sobre os desastres naturais que iriam acontecer no fim do mundo. Então, gente, quando a gente vê a natureza gemendo pela expectativa da volta do Filho de Deus, pela redenção do Senhor, nosso Deus, a gente vê que é um sinal bíblico. A natureza, ela foi condicionada, infelizmente, ao pecado. Então, por que a todo momento a natureza está sofrendo? Por causa do pecado. Isso é verdade. Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas florestas pegando fogo, gente, isso daí pode ser o aquecimento global? Sim, pode ser. Mas também pode ser fruto do homem. Lembrando que quem joga e quem lança fumaça ao ar através de usinas ou dos nossos carros mesmos, né? Somos nós, seres humanos. Então, aos poucos, nós estamos acabando com a criação que o nosso Deus fez. Ou seja, os animais estão morrendo, terremotos estão mais visíveis, furacões em todos os lugares, tsunamis. Então, essas coisas estão acontecendo por causa do pecado, que começou lá no Jardim do Éden com os nossos pais e se alastrou por toda a humanidade. Então, a todo tempo que a gente vê os noticiários de coisas acontecendo, mãe matando filho, filho matando mãe, perseguição aos cristãos, governadores censurando os evangélicos e tudo mais, tudo isso tá aqui, gente, ó. Tá aqui. Tá na Bíblia. Não precisa ficar buscando fontes. Eu vou assistir um vídeo para ver o que vai acontecer no dia 8 de abril, porque a minha Bíblia não diz. Quem disse que a Bíblia não diz? A Bíblia fala sobre isso. A grande diferença é que a Bíblia não dá datas. Vamos continuar ouvindo ele. Não é bobo e propõe uma solução mágica para o problema do aquecimento global, né? O Musk já falou que vai ter um exército de robôs, de 1 bilhão de máquinas com inteligência artificial. Ele coloca a data 2040, né? Mas ele joga para frente para que você realmente fique, falta tempo. Não, isso é bem antes. Isso deve acontecer em 2029, 2030, você já está pronto. Ou seja, voltamos ao exterminador do futuro, né? Quer dizer, quem não aceitar as ordens, o sistema da nova ordem, ou do anticristo, como queira chamar, né, essas máquinas vão atrás de você, te reconhecem por biometria facial, te localizam por GPS, pelo seu celular, até mesmo desligado, te acham e te matam. Então, vão exterminar qualquer pessoa, como já tem acontecido. Qualquer pessoa que se opõe, que fala contra aquilo que a elite global deseja que você acredite, essa pessoa ela é censurada, ela é atacada, muitas vezes são assassinados, são mortos, né, literalmente mortos, para colocar pessoas estratégicas no poder. Na verdade... É o seguinte, gente, o que ele falou, ele tem razão em alguns aspectos, tá? Por exemplo, o que nós sabemos sobre o anticristo é que o espírito dele já está no mundo. Inclusive, João fala sobre isso, né? Agora, o anticristo já se manifestou? Ainda não. Todo mundo vai saber quem é o anticristo. Fique ciente disso. Uma outra coisa interessante é que isso é muito óbvio, né? Se a tecnologia avançar e a ciência também, é claro que o anticristo vai usar essas coisas em favor dele. Então, eu não quero servir ao anticristo. Beleza. Então a sua casa será vigiada. Com certeza ele vai controlar a mídia. Ele vai conseguir controlar
todo equipamento tecnológico. Por quê? Se ele é o grande governante do mundo, então é muito natural que isso aconteça. E a minha pergunta é, você está preparado para esse grande dia? Eu também creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que tem gente que fala, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas os mártires sofreram bastante, né? A igreja primitiva passou já por uma tribulação. Então nós daremos continuidade a essa grande tribulação. Então a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Agora, tem gente que não concorda muito com essa ideia teológica, mas faz parte, né? É um pensamento teológico. Eu sigo a ideia dos grandes reformadores e avivalistas que realmente acreditavam que a igreja iria passar pela grande tribulação. Então, eu ainda acredito nessa ideia, tá bom? Como um reformado, presbiteriano, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas, enfim, esse é um assunto que podemos debater em um outro vídeo. O que ele falou aqui, ele tem razão em algumas partes. Entretanto, o Daniel Mastral, ele é um ex-satanista, ocultista. Seja como você bem entender, tá bom? Então, ele já vem de uma religião que é muito sensacionalista e exagerada demais. Principalmente quando fala sobre Deus ou sobre a divindade de Jesus. Eles são extremistas, eles exageram, né? Inclusive, alguns ocultistas dizem que Jesus nem existiu, que ele nem é criação de Deus, foi apenas um profeta e nada mais do que isso. Então, gente, temos que tomar cuidado com algumas pessoas que são sensacionalistas na internet. Gente, eu lembro de um vídeo que eu fiz aqui no YouTube, que inclusive bombou na internet, onde eu falei sobre uma senhora norte-americana que falou que no grande eclipse solar ou algo do tipo, os espíritos seriam libertos do grande cativeiro onde Deus estava ali escravizando eles. E muita gente ficou assustada com aquela profecia e realmente acreditou naquela mulher. Então, temos que tomar cuidado com essas profecias sensacionalistas, sabe, que são exageradas. Gente, temos a Bíblia como regra e prática de fé. Você quer saber o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos? É só ler a sua Bíblia. Tá escrito tudo aqui. Agora, ficar estabelecendo data, igual Daniel Mastral fez e outros profetas da internet, eu não acho correto. Isso, na verdade, nem é bíblico. Muitas heresias e muitas seitas surgiram a partir de datas. Ou seja, estabeleceram datas sobre a volta de Jesus. Estabeleceram datas sobre uma nova revelação ou uma profecia. Então, temos que tomar cuidado com isso. Gente, eu estou no YouTube desde 2017 e todo ano é a mesma profecia. A lua de sangue vai acontecer isso. O eclipse solar vai acontecer aquilo. E nunca acontece nada. Uma pessoa diz que os espíritos serão libertos, os espíritos imundos. Outras pessoas dizem, por exemplo, que vai acontecer a grande tribulação, que já falaram isso, né, alguns anos atrás. Gente, e não aconteceu essas coisas. É claro, existe já a perseguição contra a igreja? Sim, mas a grande tribulação que está escrita em Apocalipse ainda não está no seu ápice. E muita gente está profetizando coisas por aí que não são bíblicas, então tome cuidado. O vídeo já acabou, tá? Então, tome cuidado com algumas profecias que vocês estão vendo na internet. Beleza? E se você gostou do vídeo, não se esqueça, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.